A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito do profeta Oséias. É um profeta muito importante porque ele vai profetizar a respeito da restauração das duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel. Então, é importante a gente entender sobre isso e todo o contexto também do profeta Oséias. Então, com certeza, se você nunca conheceu o profeta Oséias, você vai receber muitas informações importantes, e se você já conhece, você também vai ser edificado, porque eu mesmo, quando comecei a estudar o profeta Oséias para gravar o vídeo, eu recebi muitas informações que eu não sabia antes. Então, são coisas que ficam faltando no quebra-cabeça, que não dá para você ver a imagem completa, mas quando você recebe essas peças, você entende como que junta tudo, você consegue formar o mapa da forma correta. Você entende o que você está falando realmente, todos aqueles pontos que, por exemplo, está no profeta Oséias. Então, eu senti a vontade de gravar sobre esse assunto porque eu recebi essas novas peças sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto é a gente entender a respeito de Oséias e Gomer. Eu vou fazer a leitura do texto e depois eu vou fazer a explicação. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então o texto está falando que Oséias, profeta de Deus, ele recebeu uma ordem para: vai, toma uma mulher de prostituições e você vai ter filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu se desviando do Senhor. Então, a relação de Deus para com Israel é uma relação de casamento. O povo de Israel pertence ao Senhor. A partir do momento em que o povo de Israel ele adorava outros deuses, é como se uma mulher tivesse traindo o marido dela. E aí Deus vai fazer isso na relação de Oséias com Gomer. Só que tem um porém. O texto vai falar que Gomer ela era uma mulher de prostituições. Então por que é importante a gente entender corretamente o que isso quer dizer? Deus não está falando que Gomer é uma prostituta. Deus está falando que Gomer é uma mulher de prostituições. Deus é aquele que sonda mente e corações. Deus sabe o que tem no coração de cada pessoa. E Deus está falando que Gomer é uma mulher de prostituições. Ou seja, o coração dela é isso. Mas não significa que Gomer já era uma prostituta quando Oséias se casou com ela. A prova disso são 5 argumentos que eu reuni para mostrar que Gomer não era uma prostituta antes do casamento com Oséias. Então ela se tornou uma adúltera e depois uma prostituta após o casamento, porque ela traiu Oséias, ela cometeu adultério, mas ela não era uma prostituta antes disso. Então, o primeiro argumento é que isso é incompatível com uma ordem de Deus, que Deus mandasse Oséias se casar com uma prostituta, porque em Deuteronômio, Deus proibiu a prostituição e em Gênesis capítulo 2, Deus vai falar que quando um homem se une à sua mulher, e isso acontece através do sexo, eles se tornam uma só carne. E juntando com as palavras de Jesus, o que Deus uniu não separe o homem. Então, se aquela mulher ela já pertenceu a vários homens anteriormente, não tem como ela pertencer a Oséias. E juntando também com o que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala: quero porventura que os membros de Cristo se unam com uma meretriz? De forma nenhuma, porque como se diz, os dois se tornam uma só carne. Então o apóstolo Paulo, que tem o Espírito de Deus nele, está falando assim: eu não quero que os membros de Cristo se unam a uma prostituta, porque eles se tornariam uma só carne. Da mesma forma que a prostituta está transgredindo, você estaria transgredindo se você se unir com ela. Então, Deus estaria mandando Oséias pecar se ele tivesse se casado com uma prostituta. Então, não faz sentido isso ter acontecido. Esse é o primeiro argumento. E olha que eu já citei muito texto aqui, hein? Agora, o segundo argumento. Quando Deus ordenou que Pedro comesse carne de porco, lá em Atos capítulo 11, Pedro falou: não, eu nunca me contaminei com isso.
E aí Deus insistiu para ele comer, falando, mata e come. Então Deus teve que insistir com Pedro para que ele quebrasse algo que estava escrito na palavra de Deus, que não poderia ser feito. Jonas, quando recebeu a ordem de Deus de pregar para os ninivitas, ele rejeitou isso, porque ele acreditava que o povo de Deus são as 12 tribos de Israel e que os gentios eram um segundo plano, eles eram imundos, vamos falar assim. E a partir desse momento, Jonas ele não vai pregar para os ninivitas. Jonas ele foge para uma outra cidade lá para Tarsis, uma ilha, e aí através do navio e todas aquelas coisas acontecem ali no período de Jonas. Então Jonas rejeitou a vontade de Deus, Pedro rejeitou uma ordem de Deus. Então, se Oséias percebesse essa ordem de casar como prostituta, o texto tinha que, no mínimo, ter uma rebeldia, tinha que, no mínimo, ter um questionamento sobre esse assunto. É assim mesmo que é para fazer? Né? Oséias deveria te fazer essa pergunta. Oséias não fez por quê? Porque Gomer não era uma prostituta. Deus está falando que o coração dela, ela é uma mulher de prostituições, mas Oséias está olhando para aquela mulher e vendo que ela é uma mulher normal, não está vendo que ela é uma prostituta, mas Deus está falando que no coração dela, ela vai se tornar uma mulher de prostituições, e que isso haveria de simbolizar o casamento de Deus para com Israel. Deus nunca ia ordenar você se casar com uma prostituta, e Oséias sabia disso, e Oséias não estava se casando com uma prostituta. Esse é o segundo argumento. Terceiro argumento, Jesus, em Mateus capítulo 19, ele proibiu você casar com uma mulher repudiada. Então, se Jesus proibiu você casar com uma mulher repudiada, existem vários tipos de mulher repudiada, mas vamos supor que a mulher foi repudiada, a mulher, a gente sabe, ela pertence ao marido dela, e aí vamos supor que o marido dela simplesmente cansou dela e repudiou ela. Jesus disse que quem casa com a repudiada comete adultério. Então, se quem casa com a repudiada comete adultério, tem muito mais moral uma repudiada, uma mulher repudiada, do que uma prostituta. Como da mesma forma, uma prostituta ela tem muito mais moral do que uma mulher que vive namorando por prazer. Então, são níveis diferentes de degradação moral. Mas se Deus proibiu até a repudiada de casar novamente, como que uma prostituta vai casar? Então, é uma questão de lógica, é uma questão de entender o que Jesus disse. Se Jesus proibiu isso para Oséias, se Jesus proibiu isso para a igreja, como que ele vai mandar Oséias fazer algo que é contrário à vontade dele? Então, isso também não faz sentido. Então, esse é o terceiro argumento. Agora, o quarto argumento é a questão da analogia. Deus está fazendo uma analogia de Oséias e Gomer com Israel e a igreja, né, no caso Israel. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que aquela mulher, que no caso é Gomer, representando Israel, ela foi infiel com o marido dela. Esse é o objetivo. O objetivo é mostrar essa analogia. O objetivo não é dizer que uma prostituta ela foi resetada e ela se tornou ali, vamos falar, ela teve os pecados perdoados, sim. Ela pode ter os pecados perdoados, a gente sabe disso de acordo com a palavra de Deus, mas isso não anula as consequências do que ela fez. Ela ter se tornado uma só carne com vários homens. Agora, um outro quinto argumento aqui é a questão dela ser chamada de filha de Diblaim. O fato de mostrar a origem de Gomer demonstra que ela tinha um pai, ela tinha uma família e então ela não era uma prostituta, porque uma prostituta ela não tem família, ela quebra o laço entre ela e a família dela. Então o fato do texto destacar que ela é filha de Diblaim é uma oposição, por exemplo, a Raabe. Raabe sim, ela era uma prostituta, só que o texto não fala quem é o pai de Raabe, quem é a mãe, quem é a família de Raabe, porque ela não tem família, ela é uma prostituta realmente. Agora Gomer não. Gomer ela se tornou uma adúltera e uma prostituta depois que ela se casou.
É importante a gente entender isso, porque se Deus mandasse Oséias se casar com uma prostituta e depois Deus reclama que a prostituta está se prostituindo, o errado na história seria Oséias e o próprio Deus. Porque se você está casando com uma pessoa que não se respeita nem antes de casar, a pessoa não pode exigir muita coisa depois que ela casa. Então, o errado na situação seria Deus. Então, no mínimo ali, supondo que a gente tivesse a mentalidade de que a repudiada pode casar, né? Então, no mínimo ali, Oséias tinha que perguntar para Gomer se ela se arrependeu das prostituições dela. Então, como Gomer, ela ainda não tinha praticado prostituições, Deus já estava revelando algo que Gomer haveria de ter no íntimo dela no futuro. Não tinha como Oséias se perguntar para Gomer se ela se arrepende das prostituições que ela ainda vai pensar em fazer. Então, por isso que Oséias se casou com ela, e Deus já estava avisando que isso haveria de ser um sinal para Israel, mostrando como que é a relação de Deus com Israel, ok? Então agora vamos dar continuidade à leitura do texto. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, quando fala de Jezreel, que é o primeiro filho, significa Deus semeia. Só que vai falar: eu vou quebrar o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, o vale de Jezreel, a gente tem que lembrar sempre do vale do Megido, que é o Armagedon. Então vai aparecer em vários lugares na Bíblia, inclusive no Apocalipse. No Apocalipse, a batalha final das tropas de Satanás vindo invadir Jerusalém terrena, e aí todo o povo de Deus vem e destrói todas as tropas de Satanás. Então vai exterminar todos aqueles povos ali, vão ser destruídos. E isso vai acontecer no Vale de Jezreel, que é o Vale do Megido, e tudo aquilo ali vai ser alagado de sangue até na altura do freio do cavalo. O freio do cavalo é mais ou menos 1,5 metro do chão. Então tudo aquilo ali vai encher de sangue. Então, isso é o primeiro filho de Oséias. Jezreel, Deus semeia, porque também está falando da ressurreição. É como se Deus semeou o trigo numa plantação, e aí aquele trigo vai subir da terra. Então, Jesus em Mateus capítulo 13 vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. E aí vai falar que o trigo vai subir, e aí o trigo deu frutos, vai ser guardado no celeiro, o joio vai ser queimado. Então tudo isso está sendo mostrado porque houve uma parábola, houve uma ideia antes em Oséias. Jesus planejou essas parábolas lendo os profetas. E não tem apenas em Oséias, tem outros profetas também, Isaías, por exemplo. Agora, o segundo filho vai ser o seguinte: tornou ela a conceber e deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais me tornarei a favorecer da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Então Deus está falando aqui para Oséias que põe o nome da sua filha de Loruama, ou seja, não misericórdia, desfavorecida, porque eu não mais vou ter misericórdia da casa de Israel para lhe perdoar. Ou seja, a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem uma finalidade: perdoar a casa de Israel. E aí Deus está falando: eu vou parar de perdoar. Quando você lembra da palavra perdão, pecado, expiação, você tem que lembrar do tabernáculo, você tem que lembrar da arca da aliança, do sangue que era aspergido 7 vezes em cima da tampa de ouro, que era o propiciatório. Então você tem que ter todas essas coisas em mente, para quando você lê aqui: eu não vou ter mais misericórdia de vocês, eu não vou mais fazer expiação pelos seus pecados. Vocês chegaram num limite que vocês estão sendo cortados de ser o meu povo. E isso é o terceiro filho. Lo-ami, não meu povo. Então, Lo significa não e ami, povo. Então, não meu povo. Vai ser falado o seguinte do terceiro filho: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho.
Disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, contextualizando tudo o que está no capítulo, foi falado nos versículos anteriores que Deus haveria de compadecer da casa de Judá e não pelos cavalos, pelas espadas, pelo arco, mas pelo Senhor seu Deus. Ou seja, isso aconteceu em Isaías capítulo 37, quando os assírios cercaram Jerusalém, e aí o Senaqueribe, ele foi destruído por um anjo. Deus enviou um anjo que matou 180.000 soldados dos assírios. Então eles não foram salvos por causa da espada deles, por causa do arco deles. Eles foram salvos pelo Senhor seu Deus. Então essa profecia de Oséias, ela profetizou também que Judá haveria de ser salvo pelo Senhor seu Deus. Então tudo estava já profetizado bem antes de acontecer em Isaías 37, por exemplo. Então, agora voltando a falar a respeito do Lo-Ammi, vai ser falado que a areia do mar, que não se pode nem medir nem contar. Essa expressão areia do mar, ela tem que nos lembrar das promessas que foram feitas para Abraão. Então, Deus falou para Abraão, a sua descendência vai ser como a areia que está na praia do mar. E aí Deus está falando, e no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então Deus fez um plano, Deus fez 12 tribos de Israel. Vocês são o meu povo. Só que 10 tribos, elas transgrediram a palavra do Senhor e Deus está falando, vocês não vão ser mais meu povo. E aí Deus espalha as 10 tribos para todos os cantos do mundo. Só que eles vão se tornar gentios, eles vão se misturar aos gentios e eles vão deixar de existir. E aí Deus está profetizando, e no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, ali lhes dirá, vocês vão ser filhos do Deus vivo. Então é como se as 10 tribos tivessem se tornado areia na praia do mar, em todas as nações, eles se misturaram, eles se tornaram uma multidão. E aí agora, no lugar onde se lhes disse, vocês não são meu povo, porque eles se tornaram gentios, aí lhes dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Ou seja, o evangelho, Jesus morre, ressuscita, e o evangelho vai ser pregado para todas as nações, chamando os gentios para o povo de Deus, para você fazer parte das 10 tribos e automaticamente fazer parte das 12 tribos. Quando você for entrar na Nova Jerusalém, que tem 12 portas, você vai entrar por uma porta, e as portas estão escrito Aser, vai estar escrito a família de José, vai estar escrito Levi, Judá. Então todos os filhos de Jacó, os nomes deles estão escritos nas 12 portas, e você entrando por uma das portas, você está se assumindo que você faz parte do Israel de Deus, você tem legalidade para você entrar na Nova Jerusalém, e você tem esse direito porque Deus te chamou para fazer parte do Israel celestial. Então Deus fez um plano primeiro de 12 tribos terrenas, e essas 12 tribos terrenas, elas são um reflexo de 12 tribos celestiais. Então nós somos chamados para fazer parte dessas 12 tribos celestiais. E nós fazemos parte disso através da casa de Israel, que são as 10 tribos que foram rejeitadas, se tornaram gentios, e através do evangelho você se torna da casa de Israel. Então você precisa entender todos esses pontos. Agora, vou continuar a leitura. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então os filhos de Judá com os filhos de Israel, porque houve uma separação, essa separação dura até hoje, nós somos os gentios, a casa de Israel se misturou nos gentios, então nós somos chamados para fazer parte da casa de Israel. Isso não depende de carne e sangue, não depende de você ter tido sangue dos Naftales, sangue de Aser, sangue de Ruben, não é assim. Você é chamado através do evangelho, não depende da sua genealogia. Então,
é apenas um plano espiritual para falar que você vai fazer parte de 12 tribos celestiais. Esse é o plano, essa é a ideia. Agora, a partir do momento que a pessoa não entende isso, a pessoa está se perdendo, a pessoa não está entendendo, ela está se perdendo nas profecias, ela não está entendendo o propósito da restauração da casa de Israel com a casa de Judá. E aí, a casa de Israel e a casa de Judá, elas vão se unir, porque são os judeus e gentios que foram salvos através da igreja. Eles vão constituir um só corpo, tendo uma só cabeça, que é Cristo, e eles vão subir da terra através da ressurreição, porque grande é o dia de Israel, grande é o dia que Deus semeia. Então, Deus está ligando todos os pontos ali para mostrar que houve uma plantação, essa plantação vai subir, o trigo tem que morrer para que essa plantação suba, e isso é a ressurreição. Então, todos esses pontos estão sendo mostrados ali no profeta Oséias, e Deus está prometendo a restauração da casa de Israel com a casa de Judá, que é uma casa de Israel, uma casa de Judá que começa no plano terreno, chega até o nosso tempo, que é um convite, e se conclui nas 12 tribos de Israel celestiais, que são as 12 tribos que nós fazemos parte. Nós não fazemos parte do Israel terreno, nós fazemos parte de um Israel espiritual celestial, ok? Então, tem muitos outros pontos aqui para mim falar do gráfico aqui e também de fazer leitura de outros capítulos para a gente continuar entendendo a respeito do profeta Oséias. Mas por enquanto foi isso. O objetivo do vídeo então foi falar a respeito de Gomer, para mostrar que ela não era uma prostituta, ela se tornou uma prostituta depois do casamento. E eu também mostrei os 3 filhos de Oséias fazendo a leitura do capítulo 1 e falei também das 2 casas de Israel. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Se você não entende a respeito das 2 casas de Israel, que você venha acompanhar mais vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Deus abençoe.